Você já ouviu falar de um homem tão perverso que foi eliminado por Deus sem julgamento, sem segunda chance, simplesmente desapareceu da face da terra por ordem divina? A Bíblia descreve seu destino em uma única frase, mas por trás dessa breve menção existe uma história impressionante que influenciou para sempre a linhagem de Jesus Cristo. Hoje vamos conhecer a surpreendente história de Er, o homem que Deus decidiu matar. Bem-vindo ao Fatos Incríveis Bíblico. Neste vídeo, vamos explorar uma das narrativas mais sombrias e impactantes da Bíblia. Antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique até o final, pois há um ensinamento poderoso esperando por você, um princípio que pode transformar sua forma de ver privilégios, responsabilidades e o plano de Deus para a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja buscando compreender como Deus pode usar até mesmo nossos erros para cumprir seus propósitos. Agora, vamos descobrir juntos quem foi Er e por que sua curta história é uma das mais marcantes das Escrituras. Para entender a verdadeira importância de Er, precisamos primeiro conhecer o contexto histórico e espiritual em que ele nasceu. Estamos falando da época dos patriarcas, entre os séculos 19 e 10 a.C., um período de formação do povo de Israel, bem antes dos reis, profetas e da lei de Moisés. Er era filho de Judá, nome que certamente você já ouviu. Judá foi o quarto filho de Jacó, também chamado de Israel, com sua esposa Lia. Foi a partir de Judá que, no futuro, nasceria um rei Davi, segundo a tradição cristã, o próprio Jesus Cristo. A linhagem seguiu assim. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e Judá teve Er como seu filho mais velho. Isso fazia de Er o herdeiro direto das promessas de Deus, o responsável por levar adiante a linhagem que traria o Messias ao mundo. Ele tinha um enorme privilégio, mas, como veremos, privilégio não significa caráter. O que aconteceu com Er afetaria não só sua família, mas toda a história de Israel. Mas, antes de falarmos diretamente sobre ele, precisamos olhar para uma escolha polêmica feita por seu pai, Judá. A Bíblia conta que Judá se afastou de seus irmãos, se foi viver em Adulão, fora das terras dos patriarcas. Lá, ele se tornou amigo de um homem chamado Irá e tomou uma decisão que rompeu com a tradição de seus antepassados. Casou-se com a filha de um cananeu chamado Suá. Esse detalhe é mais importante do que parece. Os cananeus não seguiam a fé dos descendentes de Abraão. Tinham crenças, costumes e práticas religiosas muito diferentes. Abraão havia orientado seu filho Isaque a não se casar com mulheres cananeias. Isaque e Rebeca sofreram quando seu outro filho, Esaú, se uniu a mulheres hititas. Mesmo assim, Judá, um dos portadores da promessa divina, mistura seu sangue com o povo da terra. É nesse ambiente espiritualmente confuso que nasce Er, o primogênito de Judá, um menino dividido entre dois mundos, herdeiro das promessas de Abraão, mas criado sob forte influência cananeia. As escolhas de Judá começaram a mostrar consequências na vida de seu filho mais velho. Gênesis 38, versículo 3 resume: Ela, a filha de Suá, concebeu e deu à luz um filho, e o chamou Er. Como primogênito, Er tinha um papel de grande valor. Não apenas herdaria a maior parte dos bens do pai, mas também seria o líder da família após a morte de Judá. Recebia bênçãos especiais, incluindo uma porção dobrada da herança. Mais do que isso, ele deveria carregar o legado espiritual da família. Através dele, as promessas feitas a Abraão continuariam. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A responsabilidade sobre os ombros de Er era enorme. Ele não era apenas mais um descendente, era um elo essencial na corrente da promessa divina. A Bíblia, porém, não nos dá muitos detalhes sobre sua infância ou juventude. A Bíblia não nos dá detalhes, mas podemos imaginar que ele cresceu em um lar dividido entre as tradições do povo hebreu e a cultura dos cananeus. Seu nome, Er, significa vigilante em hebraico, o que é irônico, já que suas atitudes mostrariam uma completa cegueira espiritual. Quando ele chega à fase adulta, seu pai, Judá, escolhe uma esposa para ele, uma mulher chamada Tamar. O nome Tamar significa palmeira, símbolo de retidão e força na cultura hebraica. A Bíblia não revela se ela era cananeia ou descendente de Abraão, mas uma coisa é clara: Tamar demonstrou compreender melhor o propósito de Deus para aquela família do que os próprios homens da casa de Judá. A união de Er e Tamar não era apenas um casamento comum, mas um pacto sagrado.
O objetivo era gerar descendentes que dariam continuidade à linhagem prometida, a mesma que, um dia, levaria ao nascimento do Messias. Mas algo terrível acontece. Em Gênesis 38, versículo 7, lemos: porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Com apenas uma frase, a Bíblia encerra a vida de Não há explicações, nem detalhes sobre o que ele fez. Apenas a afirmação de que sua maldade era grande aos olhos de Deus, e isso foi suficiente para que sua vida fosse tirada. Esse silêncio das Escrituras é profundo e impactante. O que teria feito para ser o primeiro homem registrado na Bíblia como morto diretamente por Deus? Não sabemos os detalhes, mas sabemos quem é Deus: compassivo, misericordioso, paciente e cheio de bondade e verdade, como diz Êxodo 34, versículo 6. Isso nos leva a concluir que a maldade de deve ter sido extrema. A tradição judaica, através do Midrash, propõe algumas possibilidades. Uma delas é que tenha cometido o mesmo pecado que seu irmão Onã mais tarde cometeria: evitar que Tamar engravidasse, talvez para preservar sua beleza física, ou por egoísmo, para não dividir sua herança com filhos. Outros estudiosos sugerem que tenha trazido práticas idólatras cananeias para dentro de casa, corrompendo a fé de sua família. Há também quem acredite que ele foi cruel com Tamar, possivelmente abusivo. Mas a verdade é que não sabemos com certeza, e talvez esse silêncio da Bíblia traga uma lição importante. O foco não está no pecado específico, mas na resposta de Deus. O Senhor vê aquilo que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece não só as ações, mas também as intenções do coração. O que fica claro é que mesmo tendo o privilégio de ser o primogênito da linhagem messiânica, falhou profundamente em sua responsabilidade. O juízo de Deus foi imediato e definitivo. Sua morte criou um vazio na linhagem que exigiria uma solução extraordinária, e essa solução viria de onde menos se esperava. Agora entramos em um antigo costume essencial para entender o restante dessa história: a lei do levirato. Embora tenha sido formalizada mais tarde por Moisés, em Deuteronômio 25, essa prática já existia na época dos patriarcas. Segundo esse costume, quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão mais novo deveria se casar com a viúva e gerar filhos em nome do falecido. O primeiro filho dessa nova união seria considerado filho do irmão morto, garantindo a continuidade da sua linhagem e nome. Essa era uma forma de impedir que famílias desaparecessem em Israel. Depois da morte de Judá recorre ao seu segundo filho, Onã, e lhe dá a seguinte ordem: vai e case-se com a esposa de seu irmão. Dê a ela filhos para que a descendência do seu irmão continue. Onã concorda parcialmente. Ele se casa com Tamar, mas toda vez que se deita com ela, derrama o sêmen no chão para evitar que ela engravide. A Bíblia é clara ao dizer que Onã fazia isso porque sabia que o filho não seria considerado seu, e sim de Ele agiu por egoísmo. Se Tamar tivesse um filho, esse filho herdaria os direitos do primogênito, que agora estavam com Onã após a morte do irmão. Onã não queria perder sua posição privilegiada. Ele preferia manter o controle da herança e da bênção que vinham com o status de primogênito. Por isso, recusou-se a cumprir o propósito de Deus. Mais uma vez, vemos a reação direta de Deus. A Bíblia diz: o que Onã fazia era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor também o matou. Duas mortes na mesma família, pelo mesmo motivo: egoísmo e rebeldia contra o plano de Deus. A família de Judá agora enfrenta uma grande crise. A linhagem prometida está ameaçada. Judá ainda tem um terceiro filho, Selá, mas ele tem medo de perdê-lo também se o casar com Tamar. Em vez de confiar em Deus, Judá toma uma decisão humana e diz a Tamar: fique como viúva na casa do seu pai até que meu filho Selá cresça. Mas a Bíblia nos mostra a verdade. Judá não pretendia cumprir essa promessa. Ele disse isso apenas para afastar Tamar e evitar outro possível desastre. Ele pensava: vai que Selá também morre como os outros dois. Tamar, obediente, volta para a casa do pai e espera. Os meses passam. Depois, anos. Selá cresce e atinge idade para se casar, mas Judá não cumpre sua palavra. Tamar continua viúva, sem filhos, sem posição social e sem futuro. Esse é um dos momentos mais dramáticos da história. A promessa divina,
A linhagem que deveria conduzir até o Messias está em risco, não por causa de inimigos, mas por causa do medo da desobediência dos próprios escolhidos para preservá-la. Tamar percebe que Judá não tem intenção de dar Selá como marido. Ela está numa situação desesperadora, viúva 2 vezes, sem filhos, sem esperança. Mas ela também enxerga algo maior. A continuidade da linhagem sagrada está prestes a se perder. E quando os homens falham, Deus levanta pessoas improváveis para cumprir seus planos. Neste ponto crítico, uma mulher viúva e esquecida tomará uma atitude corajosa, e será por meio dela que Deus restaurará o que 3 homens destruíram. É aqui que Tamar toma uma decisão. Tamar toma uma atitude audaciosa e controversa, uma decisão que mudaria o rumo da história. Ela descobre que Judá, agora viúvo, está indo para Timna, onde participará da tosquia de suas ovelhas, um evento que era mais do que apenas trabalho. Era também um tempo de festas e celebrações, quando os pastores costumavam se soltar mais e agir com menos restrições. Tamar, que conhece bem o caráter de seu sogro, elabora um plano ousado. Ela tira as roupas de viúva, cobre-se com véu e se senta à entrada de Naim, no caminho por onde Judá passaria. Vestida assim, Tamar se parecia com uma prostituta cultual, algo comum nos rituais religiosos dos cananeus. Judá a vê, mas não a reconhece. Ele se aproxima e propõe dormir com ela, sem saber que se trata de sua nora. Tamar então negocia com esperteza. O que me darás em troca? Judá promete enviar um cabrito do rebanho. Mas Tamar, precavida, pede uma garantia. Deixa comigo um penhor até que envies o cabrito. Judá concorda e entrega algo muito valioso, seu selo, o cordão e o cajado. Esses objetos não eram simples, eram símbolos da identidade e autoridade dele. O selo servia para autenticar documentos, o cordão provavelmente o sustentava, e o cajado tinha marcas que identificavam seu dono. Em outras palavras, Judá entregou o equivalente a seus documentos pessoais, seu cartão de crédito e as chaves da casa. Depois do encontro, Tamar retorna para casa, volta a vestir-se como viúva e espera. Quando Judá envia o cabrito prometido, pede a um amigo, o adulamita, que o leve até a prostituta. Mas ninguém na cidade a conhece. Ela simplesmente desapareceu. 3 meses se passam. Alguém diz a Judá: sua nora Tamar cometeu adultério e está grávida. A resposta de Judá é dura: levem-na para fora e queimem-na. Parecia que o plano de Tamar havia se voltado contra ela. Estaria ela prestes a ser condenada por algo que, na verdade, expunha a injustiça de outros? Era esse o fim de sua história? Ou estávamos prestes a testemunhar uma das maiores reviravoltas da Bíblia? No momento em que está sendo levada para ser executada, Tamar envia uma mensagem a Judá, junto com os objetos que ele mesmo havia lhe dado. Estou grávida do homem a quem pertencem estes objetos. Reconhece, por favor, de quem são este selo, este cordão e este cajado. Imagine a cena. Judá está diante de uma multidão, pronto para condená-la, quando recebe os objetos. Ele os reconhece imediatamente, são seus. O silêncio toma conta. A tensão é enorme. A vida de Tamar e dos filhos que carrega depende da reação de Judá. E então, diante de todos, ele faz uma das declarações mais nobres da Bíblia. Ela é mais justa do que eu, pois eu não a dei por esposa a meu filho Selá. Judá não tenta fugir da responsabilidade, nem inventa desculpas. Ele reconhece seu erro publicamente. Com essa declaração, ele admite que Tamar, mesmo usando um método incomum, agiu para fazer justiça. Ela buscava cumprir um propósito maior, preservar a linhagem na família, conforme a lei do levirato. Tamar é poupada e continua sua gravidez. A história poderia terminar aqui, com a justiça restaurada. Mas ainda há um detalhe surpreendente. No dia do parto, Tamar tem uma surpresa. Está esperando gêmeos. Durante o nascimento, um dos bebês estende a mão. A parteira, tentando marcar quem nasceu primeiro, algo importante por causa dos direitos do primogênito, amarra um fio vermelho em seu pulso. Mas, de repente, o bebê recua a mão e o irmão nasce antes dele. Espantada, a parteira exclama: como rompeste? Quebraste a ordem. Por isso, ele é chamado de Pérez, que significa brecha ou ruptura. O segundo bebê, que tinha o fio escarlate no pulso, recebe o nome de Zerá. O nome Zerá significa brilho ou nascer do sol. Esse detalhe,
que à primeira vista parece simples, carrega um profundo simbolismo. Zerá, identificado pelo fio vermelho amarrado em seu pulso, parecia destinado a ser o primogênito. Mas, surpreendentemente, Pérez é quem nasce primeiro, rompendo a ordem natural. Essa quebra de expectativa é um reflexo de um padrão divino que aparece em toda a Bíblia. Deus muitas vezes escolhe o segundo em vez do primeiro, o improvável em vez do óbvio. Veja alguns exemplos. Abel foi aceito em vez de Caim, o primogênito. Isaque foi escolhido em vez de Ismael. Jacó recebeu a bênção em vez de Esaú. José se destacou entre todos os seus irmãos mais velhos. Davi, o mais novo, foi ungido rei no lugar de seus irmãos mais fortes. Assim também foi com Pérez. Ele nasceu de uma união incomum, resultado de um plano ousado de uma viúva determinada. Ainda assim, ele se torna o herdeiro da linhagem messiânica. De sua descendência viriam os líderes da tribo de Judá e, séculos mais tarde, o rei Davi. A história de Er-Tamar revela um princípio importante. Quando o plano falha por causa da desobediência humana, Deus já tem um plano B, que muitas vezes se mostra ainda mais glorioso. O primogênito de Judá, morreu sem deixar descendentes. Ele é pouco mencionado nas genealogias bíblicas e, para muitos, parece apenas uma nota de rodapé na grande história da salvação. Mas, ironicamente, seu legado é imenso, não pelo que ele fez, mas pelo vazio que sua morte criou. A ausência de desencadeou uma série de eventos. Expôs a maldade de Onã, revelou o medo e a hesitação de Judá, mostrou a coragem e a astúcia de Tamar e, acima de tudo, destacou a fidelidade de Deus ao seu plano. Ele é um retrato do homem que teve tudo, posição, privilégio e promessa, mas perdeu tudo por causa do pecado. Sua vida é um alerta. Privilégio espiritual exige responsabilidade. Mais tarde, no deserto, o livro de Números, capítulo 26, registra o censo das tribos. A família de aparece ligada à tribo de Judá, mas sem descendência. Quem ocupa seu lugar são os filhos de Pérez, que formam clãs numerosos. A linhagem de Judá continua, não por meio do primogênito legítimo, mas através de uma união improvável entre Judá e Tamar, sua nora, uma relação que, em qualquer outro contexto, seria escandalosa. Talvez o maior ensinamento dessa história seja este. Ninguém é indispensável para o plano de Deus, mas todos somos convidados a fazer parte dele. E a história não termina em Pérez. O livro de Ruth nos mostra como essa linhagem continua. Pérez gera Esrom, que gera Rão, que gera Aminadab, até chegar em Boaz, que se casa com Ruth, a Moabita. Dessa união nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi, o rei segundo o coração de Deus. E a Davi, Deus promete que firmaria para sempre o trono de seu reino. Quando abrimos o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. E entre os nomes citados na linhagem de Jesus, encontramos algo notável. Judá gerou, de Tamar, a Pérez a Zerá. Mateus 1:3. Tamar é uma das pouquíssimas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Por quê? Porque sua coragem e determinação preservaram a linhagem messiânica num momento em que todos os homens haviam falhado. A história que começou com a maldade de termina com o nascimento do Salvador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Da morte, Deus trouxe vida. Da injustiça, fez surgir justiça. Do fracasso humano, nasceu redenção divina. Esse é o padrão de Deus ao longo de toda a Bíblia, e que se cumpre de forma perfeita na cruz de Cristo. O que essa história tão antiga nos ensina hoje? Privilégio não garante fidelidade. Tinha tudo para ser um elo importante na história da salvação, mas foi desqualificado por seu próprio pecado. Nascimento, posição e herança não substituem caráter e obediência. Deus não tolera a injustiça. A maldade de e a omissão de Onã tiveram consequências. Deus sempre intervém para proteger seu plano, e também aqueles que foram injustiçados. Quando os homens falham, Deus levanta os improváveis. Tamar era uma viúva, sem poder ou voz numa sociedade patriarcal, mas foi através dela que Deus salvou a linhagem por onde viria Jesus. Quarto ponto importante: o plano de Deus nunca pode ser frustrado. Nem a morte de nem a desobediência de Onã,
nem o medo de Judá foram capazes de impedir que a promessa divina se cumprisse. Mesmo por caminhos inesperados, a linhagem continuou até chegar a Cristo. Além disso, aprendemos que Deus usa situações imperfeitas, pessoas imperfeitas até decisões erradas para realizar seus propósitos perfeitos. A genealogia de Jesus não é composta apenas por heróis da fé, mas também por pessoas comuns, com falhas, medos e erros. Pessoas como eu e você. A sua vida, assim como a de Er, faz parte de uma tapeçaria muito maior. A pergunta é: você será lembrado pelo vazio que deixou ou pelo legado que construiu? A história de Er nos ensina que somos todos parte de uma narrativa maior. Cada um de nós tem um papel no plano de Deus. Podemos escolher ser como Er, alguém que desperdiçou os privilégios que tinha, ou como Tamar, que lutou pela justiça mesmo diante de grandes desafios. Curiosamente, o nome Er significa vigilante, mas ele não vigiou o próprio coração. Seu exemplo nos alerta a cuidarmos de nossas atitudes, decisões e intenções. E, acima de tudo, nos lembra que mesmo quando falhamos, Deus continua fiel. Seu plano de redenção segue adiante, muitas vezes de formas que nunca imaginaríamos. Você já conhecia essa história? Compartilhe nos comentários o que mais tocou nessa narrativa bíblica. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos que revelam as histórias esquecidas, mas poderosas, da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.